A culpa são de 2 policiais civis. Eu vou tomar as providências, mas se alguma coisa acontecer a mim ou a minha família, vão até o inferno atrás desse desgraçado. Eu sou homem pra correr de polícia não, rapaz. Eu sou conhecido no Brasil inteiro por fazer um trabalho que respeita a lei. Eu não sou homem pra ficar correndo de intimação de polícia, não só. A coisa mais fácil é me encontrar. Ainda mais que eu não tô correndo de céu ninguém. E segunda-feira estaríamos lá espontaneamente na delegacia. Vai na corregedoria pra aprender a ser. Pra aprender a ser policial de caráter. Poucos nomes carregam tanta dualidade quanto o de Benoni Benjamin Cardoso Mendes. Para alguns, ele é um defensor implacável dos injustiçados. Para outros, um homem que ousou ultrapassar os limites da exposição pública. Mas antes da fama, antes dos embates judiciais, antes dos vídeos que viralizaram com milhões de visualizações, existia apenas um jovem comum de Contagem, Minas Gerais. Um nome quase invisível. Um rosto entre tantos. Não havia holofotes, nenhuma câmera ligada, apenas a rotina silenciosa de uma infância distante dos tribunais e da internet. Quem era esse garoto antes de se tornar o rosto da Ronda do Consumidor? Qual foi o ponto de ruptura entre a vida privada e a vida pública? Neste capítulo, não vamos falar de processos, nem de polêmicas. Ainda não. Vamos voltar ao começo, porque toda história começa com um detalhe que quase ninguém percebe. Benoni nasceu e cresceu em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Filho de mineiros comuns, seu nome incomum já o destacava nas fichas escolares. Sempre quieto, introspectivo, mas observador. Amigos da época relatam que ele tinha algo difícil de explicar. Um senso de justiça precoce, uma inquietação com o que era errado. Mas foi só na juventude que esse incômodo ganhou forma. Primeiro no jornalismo, depois no direito e, por fim, na internet. A infância é geralmente a parte esquecida das biografias, mas não aqui, porque em certas histórias o que é esquecido é justamente onde tudo começa. Benoni não escolheu o direito por acaso. Depois de experimentar o jornalismo, sua jornada o levou a um caminho mais direto onde as palavras não apenas informavam, mas tinham o poder de transformar realidades. Foi nas salas silenciosas da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no campus de Betim, que ele moldou sua segunda identidade. Seus colegas o viam como alguém determinado, metódico. Havia algo inusitado naquele estudante de direito. Ele não falava muito, mas observava tudo. Não era movido pela vaidade do cargo, mas pela urgência em resolver conflitos. Seu trabalho de conclusão de curso já deixava claro o que viria adiante. A prisão por desacato como forma de violação à liberdade de expressão. Era um prenúncio, um sinal claro de que ele não aceitaria ser silenciado. Enquanto muitos escolhiam áreas como o direito empresarial, tributário ou penal, Benoni caminhava contra a corrente. Sua escolha era o consumo, o atendimento direto, o conflito do dia a dia. Era como se ele dissesse: não quero tribunais luxuosos, quero resolver o problema da Dona Maria que não conseguiu cancelar o plano de internet. E assim, entre livros, audiências simuladas e debates universitários, começou a nascer o advogado que não esperava os clientes virem até ele. Ele iria até os clientes, e com ele viria também uma câmera. Não havia estúdio, nem produção, nem roteiro. Havia apenas uma câmera na mão, o código do consumidor na outra e o instinto, o de não aceitar silêncio como resposta. Foi assim que nasceu a Ronda do Consumidor. Em 2019, enquanto o país mergulhava em denúncias políticas e polarizações ideológicas, Benoni Mendes escolheu outro campo de batalha: as ruas, as lojas, os balcões de atendimento. A proposta era simples. Simples demais, talvez. Um advogado com câmera ligada entrando em estabelecimentos comerciais para mediar conflitos entre empresas e clientes. Mas o que parecia banal se tornaria combustível para milhões de visualizações. Seu estilo direto, sem cortes, começou a chamar a atenção. Não fazia discursos longos. Ele ouvia, interrompia, questionava e expunha. No início, era só ele e o consumidor. Depois vieram os vídeos no YouTube,
As curtidas, os comentários, a aprovação e, claro, a rejeição. Benoni havia tocado numa ferida antiga do Brasil, o descaso com o consumidor. Mas dessa vez com provas em vídeo. Nomes, rostos, CNPJs. A Honda deixou de ser um quadro, tornou-se uma marca, um símbolo de enfrentamento. E como toda figura que enfrenta, ele passou a incomodar. Empresas começaram a reagir. Processos surgiram. Alguns o acusavam de expor demais. Outros, de não ter autorização. Mas os vídeos continuavam, porque para ele não era só um conteúdo, era uma missão. E quem assiste pela primeira vez sente algo estranho. A verdade ali parece mais crua do que devia. Toda exposição tem um preço. Para Benoni, ele começou a chegar na forma de intimações, processos, notificações, sentenças. Quando um vídeo viralizava, um processo aparecia logo depois. O advogado que gravava atendimentos reais começou a ser questionado pela forma como expunha as partes envolvidas. Em 2021, o primeiro golpe jurídico concreto. Uma colega de profissão o processa por danos morais. No vídeo, Benoni a chamou de desqualificada e desconhecedora da legislação pátria. A justiça não perdoou. 10 mil de indenização e a retirada do vídeo do ar. Pela primeira vez, a câmera virou contra ele. E não foi a única. Empresas que se sentiam prejudicadas começaram a reagir. Advogados reclamavam de exposição indevida. Algumas decisões exigiam que os vídeos fossem retirados, mas Benoni resistia, recorria e publicava. Ele argumentava: a verdade não pode ser censurada. O interesse público está acima do incômodo particular. O problema é que nem todos pensavam assim. Para muitos, a Honda do consumidor havia ultrapassado uma linha tênue entre justiça e espetáculo, entre denúncia e vingança digital. Mas para Benoni havia uma diferença clara. O que ele fazia era jornalismo de defesa. E se alguém achava que os processos o fariam recuar, estavam prestes a ver o contrário. Porque quanto mais ele era processado, mais ele aparecia. Era para ser só mais um dia comum. Mas ao entrar em seu apartamento em Betim, Benoni encontrou o caos. Portas entreabertas, gavetas reviradas e o pior, joias no valor de R$16 mil haviam desaparecido. A cena não era uma denúncia alheia. Pela primeira vez era dele. Como qualquer cidadão, procurou a polícia, levou provas, mostrou imagens, apontou nomes. E ouviu a resposta que mudaria o rumo da história. Doutor, vai ser difícil, se quiser resolver, o senhor vai ter que ir atrás. O homem que dedicou a carreira a defender consumidores, agora precisava defender a si mesmo. Com a própria investigação em mãos, Benoni identificou o suspeito, rastreou o destino das peças e as localizou em uma joalheria de Belo Horizonte. Filmou, documentou, apresentou tudo às autoridades, mas a resposta continuou sendo o silêncio. Então, ele fez o que sabia fazer. Gravou, publicou, exigiu respostas, o vídeo explodiu. A audiência se revoltava, comentários se multiplicavam. Até que a justiça interveio. Determinação. O vídeo deveria sair do ar. Suposta exposição indevida do suspeito. Benoni reagiu, recorreu ao STF e o Supremo foi categórico. O vídeo é legítimo. A liberdade de imprensa prevalece. O conteúdo tem interesse público. Pela primeira vez, sua luta por justiça individual se tornou um embate constitucional. E ao vencer, o advogado que já havia enfrentado empresas e advogados, agora também havia enfrentado o sistema e vencido. Mas o episódio deixou algo no ar. Se nem a polícia quis agir por ele, quantas outras histórias ficaram pelo caminho? Primeiro vieram os comentários, depois os compartilhamentos. Em pouco tempo, os vídeos de Benoni não eram apenas vistos, eram aguardados. Seu canal no YouTube ultrapassou a marca de 1 milhão de inscritos. Cada vídeo novo se tornava uma microexplosão. Pessoas que nunca o encontraram pessoalmente falavam dele com familiaridade. O advogado que usava o celular como escudo agora tinha plateia nacional. Em 2024, o quadro Honda do Consumidor migra para a televisão. O SBT, uma das maiores emissoras do país,
e incorpora a ideia no programa Tá Na Hora, que nasceu nas ruas, agora estava no ar para o Brasil inteiro. Mas junto com a fama veio um novo desafio: o controle da própria narrativa. Era jornalismo? Era entretenimento? Havia denúncia ou espetáculo? A crítica não vinha apenas dos bastidores. Alguns colegas o acusavam de autopromoção, sensacionalismo, até abuso de autoridade moral. Mas Benoni não recuava. Em entrevistas, ele afirmava com clareza: se eu não mostrar o problema, ninguém vai resolver. E se isso incomoda alguém, é porque está funcionando. Em um dos vídeos mais simbólicos de sua carreira, ele joga cédulas de dinheiro na praça. Um gesto que, segundo ele, era simbólico. Para outros, era teatro. A fama havia chegado, mas com ela também chegou o risco de perder o controle da própria imagem. Afinal, quanto mais alto você sobe, mais gente quer te ver cair. A missão de Benoni sempre foi clara: dar voz aos que muitas vezes são ignorados, defender o consumidor, denunciar o injusto. Mas toda missão carrega um peso oculto, o dilema entre o que é certo e o que é permitido. Conforme os vídeos ganhavam público, também cresciam as críticas. Surgiam perguntas incômodas: até onde vai o direito de expor uma situação? E onde começa o direito à privacidade? Alguns acusavam Benoni de ultrapassar a linha tênue entre informar e humilhar, de transformar histórias reais em espetáculo. Em 2021, o caso da advogada processada expôs essa tensão. Palavras fortes e julgamentos públicos ganharam consequências judiciais. Não eram apenas processos, eram avisos claros. Ao mesmo tempo, muitas vítimas se sentiam representadas por suas denúncias. Elas viam nele uma esperança real, um guerreiro contra o sistema burocrático e omisso, mas nem toda a verdade é confortável. Em meio ao debate, Benoni se viu entre dois mundos: o da justiça expedita e o da responsabilidade ética. E a pergunta permanece, até hoje, sem resposta fácil: até onde é justo ir para garantir a verdade? Ou será que em algum momento a linha entre a justiça e a invasão se confunde? Quando se está na linha de frente, a exposição não vem só da câmera. Para Benoni, os holofotes trouxeram mais do que fama. Trouxeram riscos. Relatos apontam para ameaças veladas, mensagens anônimas, olhares desconfiados, pressões sutis. Em algumas ocasiões, seguranças e advogados contrários chegaram a intimidá-lo durante suas filmagens. Delegados foram acionados e até os corredores das delegacias carregaram o peso de um jogo silencioso. A linha entre proteção e intimidação tornou-se cada vez mais tênue. Em um cenário onde o público exigia transparência e justiça, as forças contrárias não hesitavam em agir nos bastidores. Mas a resposta de Benoni foi firme: continuar, custe o que custar. A luta se tornou pessoal. Cada passo era acompanhado por um risco invisível. Cada nova denúncia, um passo no fio da navalha. E, no meio desse turbilhão, uma pergunta incessante pairava: até quando resistir seria possível? Até quando a coragem supera o medo? Entre processos, polêmicas e desafios, uma coisa ficou clara: Benoni mudou o jogo. Seu trabalho não foi apenas sobre vídeos ou denúncias, foi sobre dar voz a quem se sentia silenciado. Em milhares de gravações, ele ajudou pessoas comuns a terem seus direitos respeitados. Empresas foram pressionadas a agir com mais responsabilidade. Seu canal no YouTube ultrapassou a marca de 1 milhão de inscritos, um número que representa, acima de tudo, confiança. A Ronda do Consumidor virou referência. No palco da televisão nacional, Benoni levou histórias que antes ficavam escondidas nos gabinetes e documentos empoeirados. Mas o maior legado talvez seja o despertar coletivo, mostrar que o consumidor não está sozinho, que a justiça pode ser uma luta diária e que cada cidadão tem um papel nela. No meio do fogo cruzado, Benoni construiu uma ponte entre a lei e o povo. Uma ponte feita de coragem, câmeras e palavras claras. Resta saber quanto desse legado resistirá ao tempo.
Quanto dessa história será lembrada como vitória e quanto será esquecida nas sombras do próprio sistema? A história de Benoni Benjamin Cardoso Mendes é, antes de tudo, um espelho, um reflexo das contradições que permeiam a busca pela justiça em um mundo digital. Ele é simultaneamente defensor e alvo, herói e questionado, voz do povo e figura controversa. Ao longo dessa jornada, vimos um jovem de Contagem transformar inquietação em ação, palavras em provas, câmeras em armas. Vimos que a exposição traz poder, mas também responsabilidades e riscos. Que a justiça muitas vezes é um campo de batalha onde as regras mudam de acordo com quem observa. O futuro de Benoni é incerto. O que permanece claro é que ele mudou paradigmas e sua história não é um capítulo finalizado, mas um livro aberto. Um convite à reflexão sobre os limites do direito, os perigos da exposição e a importância da coragem. E enquanto o mundo observa, a pergunta que fica é: quem será o próximo a segurar a câmera? Quem terá a coragem de revelar o que muitos querem esconder? Porque no final, a verdade só avança quando alguém decide olhar para ela sem medo. Ao longo desta investigação, ficou claro que o trabalho de Benoni Benjamin Cardoso Mendes vai muito além de simples vídeos ou polêmicas. Ele é a personificação da coragem em um país onde o cidadão muitas vezes se sente invisível. Quem é contra a ronda do consumidor, um movimento que dá voz ao povo, que denuncia o descaso e que luta por justiça real, não pode ser considerado boa gente. Porque o que está em jogo é o direito básico de ser ouvido e respeitado. Benoni ousou fazer o que muitos temem: enfrentar gigantes, expor problemas, cobrar responsabilidade. Seu brilhante trabalho, que atravessou processos judiciais, ameaças e críticas, tem como base uma verdade simples e poderosa. A justiça deve ser acessível, transparente e implacável contra as injustiças do dia a dia. Sua trajetória, desde o jovem de Contagem até o nome conhecido nacionalmente, é um testemunho de resiliência e dedicação. Em tempos em que a confiança no sistema é frágil, Benoni representa uma luz para aqueles que buscam reparação e esperança. Portanto, este não é apenas o fim de uma história, é o começo de um legado. Porque a justiça só avança quando há quem tenha coragem de lutar por ela. E Benoni é, sem dúvida, um desses poucos. Se você chegou até aqui, é porque essa história te impactou. Então mostre que você se importa, curta o vídeo e comente o que você pensa. A verdade precisa de voz, e o algoritmo precisa da sua ajuda.